Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos fazer mais alguns exercícios de revisão sobre os assuntos que nós estudamos nas últimas aulas. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de começarmos a fazer os exercícios, eu quero te mostrar quais assuntos nós contemplaremos nessa aula. Segue para a tela. Nessa aula nós faremos 5 exercícios. O primeiro exercício está relacionado com os métodos de separação de misturas, com a análise do melhor método para a separação dos componentes de um sistema. O segundo exercício está relacionado com as transformações da matéria, diferenciação de fenômenos físicos e fenômenos químicos. O terceiro exercício está relacionado com os aspectos históricos da atomística, identificação de cientistas e suas respectivas contribuições. O quarto exercício está relacionado com as reações de decaimento radioativo, determinação do número de emissões de partículas alfa e beta. E o quinto exercício está relacionado com o período de meia-vida, cálculo da massa final de uma amostra radioativa com base em seu período de meia-vida. Legal, agora que você já sabe quais são os assuntos que nós vamos contemplar nessa aula, vamos fazer o primeiro exercício. Segue aí. Olha o enunciado do primeiro exercício. Com base nos seus conhecimentos sobre os métodos de separação de misturas, analise as proposições colocadas abaixo e assinale a única alternativa que corresponde a uma descrição correta do processo. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver? Vamos corrigir. Primeira proposição. A destilação fracionada é indicada para a separação dos componentes de um sistema formado por líquidos immiscíveis entre si. Essa proposição está falsa, porque a destilação fracionada é indicada para a separação dos componentes de um sistema formado por líquidos miscíveis entre si. Segunda proposição. A filtração a vácuo é utilizada quando se deseja separar dois sólidos com granulações bastante diferentes entre si. Essa proposição também está falsa, porque quando temos dois sólidos com granulações bastante diferentes entre si, devemos usar a peneiração ou tamização. Terceira proposição. A separação magnética pode ser utilizada para separar uma mistura formada por iodo e areia. Essa proposição também está falsa, porque tanto o iodo como a areia não são atraídos por um ímã, então não dá para usar a separação magnética. Proposição D. A dissolução fracionada é utilizada quando apenas um dos componentes é solúvel em determinado solvente. Essa proposição está correta. O gabarito do exercício 1 é a letra D. E por que a letra E está falsa? Dá uma olhada. A destilação simples é indicada para a separação dos componentes de um sistema heterogêneo sólido-líquido. Ela está falsa porque a destilação simples é indicada para a separação dos componentes de um sistema homogêneo sólido-líquido. Vamos ver agora o enunciado do segundo exercício para a gente continuar nossa série. Segue aí. Olha o enunciado do segundo exercício. Analise os itens colocados abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contempla a quantidade de fenômenos químicos presentes. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, vamos corrigir? Primeira proposição. A formação de bolhas de vapor no interior de um líquido aquecido na chama de um fogão. Esse processo é o processo da ebulição, é um fenômeno físico. Segunda proposição. A formação de bolhas de gás ao adicionar um pouco de sal de frutas num copo contendo água. A formação de gás é um fenômeno químico. Terceira proposição. A mudança de cor de uma banana deixada na fruteira da cozinha. A mudança de cor é um fenômeno químico. Quarta proposição. A respiração de um cachorro que dorme tranquilamente no chão da sala. A respiração é um fenômeno químico. Quinta proposição. A formação de gotículas de água no exterior de uma garrafa contendo água gelada deixada sobre a pia. Esse processo é o processo da condensação do vapor de água que bate na superfície gelada da garrafa. É um fenômeno físico. Sexta proposição. A sublimação de uma pastilha de naftalina deixada no armário de roupas. A sublimação é um fenômeno físico. E sétima proposição, a fotossíntese de uma planta durante um dia de sol. A fotossíntese é uma reação química, portanto, é um fenômeno químico.
Com isso, nós teremos 4 proposições que representam fenômenos químicos. A resposta está na letra C. Vamos agora para o exercício 3. Segue aí. Olha o enunciado da terceira questão. Analise as proposições colocadas abaixo a respeito dos aspectos históricos do desenvolvimento do modelo atômico e, em seguida, assinale a alternativa que corresponde à verdade. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver? Vamos corrigir. Primeira proposição. John Dalton afirmou que os átomos eram esféricos, maciços, indivisíveis e que poderiam ser produzidos em reações químicas. Essa proposição está falsa, porque John Dalton afirmou que os átomos não poderiam ser produzidos nem destruídos em reações químicas. Segunda proposição. Ernest Rutherford provou que no núcleo do átomo existiam 2 partículas, os prótons e os nêutrons. Essa proposição também está falsa, porque Rutherford não provou a existência de nêutrons. Quem fez isso foi James Chadwick. Terceira proposição. Niels Bohr afirmou que os elétrons estariam localizados na eletrosfera em órbitas elípticas, com valores de energia bem definidos. Essa proposição também está falsa, porque Niels Bohr afirmou que os elétrons estariam localizados na eletrosfera em órbitas circulares, com valores de energia bem definidos. Quem determinou que os elétrons estariam em órbitas elípticas foi Sommerfeld. Quarta proposição. Joseph John Thomson descobriu os elétrons e afirmou que o átomo seria esférico, maciço, divisível e eletricamente neutro. Essa proposição está correta. E a quinta proposição, o princípio da incerteza de Heisenberg originou o conceito de orbital atômico na eletrosfera de um átomo. Essa proposição também está correta. Com isso, nós temos apenas 2 proposições corretas e a resposta está na letra B. Segue aí para o exercício 4. Olha o enunciado do quarto exercício. Durante o decaimento radioativo do elemento químico X, verificou-se a emissão de 5 partículas alfa, 3 partículas beta e a liberação de uma grande quantidade de energia. Além disso, verificou-se que o novo elemento químico originado apresentava número atômico igual a 85 e número de massa igual a 215. Com base nessas informações, assinale a opção que representa corretamente as características do elemento X. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o quarto exercício? Vamos corrigir. Eu coloquei aqui no quadro a reação nuclear que o enunciado nos fornece no exercício. Ele nos fala que o elemento X, que não se sabe nem o número atômico, nem o número de massa desse elemento, emite durante o seu decaimento radioativo 5 partículas alfa, 3 partículas beta e também dá origem a um novo elemento químico que aqui eu chamei de Q, cujo número de prótons é 85 e o número de massa é 215, além de liberar muita energia. O exercício nos pede para calcular o número de prótons e o número de massa do elemento X. Vamos fazer como a gente fez os outros exercícios, sabendo que o somatório do número de prótons do lado dos reagentes deve ser igual ao somatório do número de prótons do lado dos produtos, assim como o somatório do número de massa do lado dos reagentes deve ser igual ao somatório do número de massa do lado dos produtos. Vamos fazer isso. Vamos começar pelo número de prótons. Se eu tenho que 1Z do lado dos reagentes, isso deve ser igual à soma do número de prótons do lado dos produtos. Vou colocar aqui, então, que 1Z deve ser igual a 5 vezes 2, 10. 3 vezes menos 1, menos 3. E 1 vezes 85, 85. Se a gente somar esses valores, teremos 10 menos 3 dá 7. 7 mais 85, 92. Então, o número atômico desse elemento X é 92. Vou colocar aqui do lado que o X tem 92 prótons. Tudo bem? Vamos encontrar agora o número de massa do elemento X, fazendo o mesmo raciocínio. 1A, que é o lado dos reagentes, deve ser igual ao somatório do número de massa do lado dos produtos. Vamos fazer isso. 1A, está aqui, tem que ser igual a 5 vezes 4, que é 20, mais 3 vezes 0, que é 0, mais 1 vezes 215, que é 215. O A vai ser igual a 20 mais 215, 235.
Dessa maneira, a massa do elemento X é 235. A resposta está na letra D. Vamos direto para o último exercício para a gente finalizar nossa série. Segue aí. Olha o enunciado do quinto exercício. Considere uma amostra de material radioativo cujo tempo de meia-vida é igual a 240 anos. Determine quanto tempo será necessário para que uma amostra de 1 grama desse material seja reduzido para a massa de 3,90625 miligramas. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse quinto exercício? Vamos corrigir. O enunciado nos fala que o período de meia-vida dessa amostra é de 240 anos. Ele também nos diz que a massa inicial dessa amostra é de 1 grama. E também nos fala que a massa final dessa amostra é de 3,90625 miligramas. Ele nos pergunta quanto tempo vai levar para que essa massa de 1 grama se transforme nessa massa de 3,90625 miligramas. Ou seja, primeiro nós vamos ter que encontrar o número de períodos de meia-vida para depois pegar esse valor e multiplicar por 240 para chegar no montante de anos necessários para que aconteça essa redução da massa. Eu vou te mostrar como é que faz isso. Aqui nós temos um detalhe. Perceba que a massa inicial está sendo dada em gramas e a massa final está sendo dada em miligramas. A gente precisa ter a equivalência das unidades de medida. O mais fácil nesse caso é a gente transformar a massa inicial para miligramas, porque eu sei que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, eu posso simplesmente substituir 1 grama por 1000 miligramas. Agora nós temos a equivalência das unidades de medida e podemos fazer a nossa conta. Eu sei que a massa final vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x. Lembre-se que esse x é o número de períodos de meia-vida. Aqui eu vou trazer essa massa final para baixo dividindo e vou levar essa 2 elevado a x para o outro lado multiplicando. Nós chegaremos a 2 elevado a x vai ser igual à massa inicial dividido pela massa final. Tudo bem? Vamos substituir valores. 2 elevado a x vai ser igual. Massa inicial, acabamos de encontrar, é 1000 miligramas. Divididos por 3,90625. Aqui, meu caro, não tem jeito. Você tem que fazer essa conta matemática com bastante calma e você vai chegar a um valor inteiro, que vale 256. Então, eu tenho 256. Como é que a gente vai encontrar o valor de x agora? Precisaremos fatorar esse 256. Então, eu tenho 256 divididos por 2. Vai dar 128. 128 divididos por 2 vai dar 64. 64 divididos por 2 vai dar 32. 32 divididos por 2 vai dar 16. Que dividido por 2 dá 8. Que dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Tudo bem? Então nós temos que 256, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é igual a 2 elevado à oitava. Eu posso escrever que esse 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a 8. Portanto, o x vai ser igual a 8. Agora eu sei quantos períodos de meia-vida se passaram. Eu sei que um período de meia-vida equivale a 240 anos. Mas, como nós temos 8 períodos de meia-vida, equivalerão a x anos. Multiplicação cruzada. Eu tenho que 1 vezes o x vai ser igual a 8 vezes 240. Se a gente fizer 8 vezes 240, nós vamos chegar a 1920 anos. A resposta está na letra D. Eu espero que você tenha entendido. Muito bom, a resolução desses exercícios te ajudam muito a melhorar a sua compreensão dos assuntos que nós estudamos até aqui no curso. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre alguma resolução e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos iniciar o estudo a respeito da distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. É uma aula super importante.
Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!